Depois que Cell venceu Bojack, Cooler o olhou com atenção e enfatizou: esse Cell é um pouco parecido conosco. Freeza discordava e nessa hora um dos homens do exército chegava dizendo: Grande Rei Cold, sua nova armadura está aqui. Passamos a noite inteira confeccionando-a. Nessa hora, Tapion do Universo 3 e Kuririn do 9 eram chamados, e Tapion não sabia voar, então pedia para o Namekusei o levar. Assim era feito e quando eles se aproximavam do planeta Arena, o Namekusei divagava. Mesmo eu sendo um Namekusei da casta guerreira de nível alto, essa gravidade é enorme para mim, enquanto que para ele sequer parece fazer diferença. Mas ao dizer isso, galera, ele olhava bem e via os dois participantes no chão, sofrendo com a gravidade. Porém, Tapion dizia: Aura, envolva-me. Já Kuririn exclamava: Muito bem, Kaioken nível 1. O que de ambos aumentava e a gravidade já não era mais um problema. Tapion sorria e falava: Olá, peço que não hesite em sair da arena se assim desejar. Kuririn respondia: Que gentileza da sua parte, mas lamento, pois eu não vim aqui à toa. Nessa hora entrávamos num flashback onde o narrador dizia: Essa história aconteceu no Universo 3, no ano de 780 no planeta Zioga 3. Nos era mostrado alguém avançando os corredores de um estabelecimento, ele saía e nos era mostrado o Bruxo Roy, que olhava para um grande construto à sua frente, ia adentrando e de repente escutava: O que faz aqui? Roy respondia: A porta estava aberta, digo, não tinha porta, mas eu entrei. O homem que flutuava respondia: Não há vida neste planeta, então não preciso de portas. Roy se ajoelhava e dizia: Dr. Raishi, você é minha única esperança. Você já ouviu falar do grande herói Tapion? Ele está aprisionado numa caixa de música maligna, selado por uma magia negra poderosa. Raishi respondia: Poupe suas palavras, eu não ligo para o seu herói. Roy implorava dizendo: Só você tem poder para abrir a caixa, doutor. Acredite em mim, já fiz tudo o que podia, então por favor. Raishi ignorava o pedido e dizia: Saia da minha casa agora. Roy se levantava triste, pegava a caixa e dizia: Dr. Raishi, o senhor é um verdadeiro herói, porque você destruiu o povo Saiyajin, povo esse que oprimia o universo. Mas saiba que Tapion também é um herói, assim como o senhor, então ele merece ser libertado. Raishi absorvia aquelas palavras, olhava de canto para a caixa na mão do bruxo e suspirava. Em seguida, o narrador começava a dizer: Raishi trabalhou vários dias para achar uma forma de abrir a caixa misteriosa. Esse novo desafio foi revigorante para ele. Nos era mostrado Raishi programando a máquina que finalmente conseguia ativar algum impulso na caixa e a manivela começava a ser rodada. Em seguida, um som era tocado. A programação continuava e a caixa de pouco a pouco ia se abrindo. Até que de repente, enquanto a bela sintonia ecoava, uma tempestade de vento saía de dentro da caixa. Alguém começava a surgir de pouco a pouco e Raishi pensava: uma energia poderosa está tentando escapar. Aos poucos começava a ser mostrado um homem tocando uma ocarina, até que ele parava de tocar e pousava. Sua aparência finalmente era completamente revelada e ele questionava: Por que me libertaram? Roy respondia: Você não está feliz por estar fora da sua prisão? Tapion alertava: Vocês não deveriam ter feito isso. Raishi percebia aquela preocupação e questionava: Garoto, qual é o problema? Mas ao perguntar isso para Tapion, Roy sorria e disparava tentando fugir do local. Mas as portas inexistentes até outrora começavam a se fechar. Roy permanecia no local forçadamente e Raishi dizia: Você não fugirá, então explique-se. Roy se virava com uma postura completamente diferente de antes e respondia: você não precisa se preocupar. Em breve entenderá tudo por sua conta. O que de Roy começava a aumentar e Tapion pensava: essa não. E o bruxo continuava dizendo: obrigado pela ajuda e adeus. De repente uma fumaça começava a surgir, dedos eram vistos e Tapion pensava: essa é a parte inferior do Hildegarn? Mas então você matou o Minoshia. Raishi olhava para o bruxo que sorria e Tapion começava a tocar sua ocarina. Raishi percebia seus dispositivos alertando que algo estava vindo e concluía: um poder enorme está vindo para o laboratório? De repente a parte inferior de algo gigante caía sobre o local. A coisa era maior que os prédios. Ela se erguia e com seu balançar de cauda ela abria a cidade. Preocupado, Tapion continuava tocando a ocarina e ele divagava: é o meu dever parar essa coisa. Nessa hora o laboratório era afetado, escombros caíam em direção a Raishi e Tapion percebia. O doutor sequer olhava e o impacto ocorria, mas nessa hora nos era mostrado a ocarina indo para longe e Tapion abaixo dos escombros, já Raishi protegido por uma barreira, e ele dizia:
Você está destruindo meu laboratório, então precisa ser abatido. Levantem-se, meus guerreiros fantasmas. Nessa hora, vários guerreiros surgiam em alta velocidade dizendo: sim, mestre Raishi, quais são suas ordens? Nos era mostrado vários guerreiros com aparências já bem conhecidas. Em volta do doutor, eles encarava e Roy questionava: são os Saiyajins? Mas você os matou, doutor? Raishi respondia: agora os fantasmas deles são meus servos, assim como você também será. Cuidem dele. Alguém respondia sim e acelerava. Era o fantasma com a feição de Goku que surgia na frente do bruxo, apontava o braço e dizia: acabou. Pois sorria e falava: diga isso para você. O fantasma de Goku absorvia aquelas palavras e de repente seu peito era perfurado. O fantasma olhava confuso e desaparecia graças ao ataque de Hildegard. Um dos fantasmas via aquilo e dizia: tolo inútil. Vamos, livrem-se da criatura primeiro. Os fantasmas aceleravam para cima da metade de Hildegard e diziam: é só um animal grande e estúpido, então toma isso. O demônio recebia o ataque em cheio, toda a cidade tremia e pousavam no laboratório dizendo: essa foi fácil. Raishi alertava: eu não teria tanta certeza. Nos era mostrado o ambiente todo destruído e uma silhueta se erguendo ao fundo. Quando a poeira baixava, a metade intacta de Hildegard estava lá. A fantasma que dava ordem mandava se esquivarem, mas já era tarde, pois outro fantasma não percebia o ataque vindo e era derrotado. Os outros Saiyajins fantasmas concluíam: essa coisa é rápida e pode nos matar num só golpe. Foi nessa hora recuava gargalhando e dizia: brinquem com minha criatura enquanto eu fujo daqui. Mas antes de completar sua frase, Roy percebia algo atrás. Era o fantasma de Raditz que dizia: não, você não vai a lugar nenhum. Ele apontava o braço e Roy pedia para ele esperar. Raditz abria um sorriso, mas disparava o ataque na sequência. De repente ele via algo vindo que passava por ele, quase o acertando, e nos era mostrado um dos Saiyajins que havia sido jogado. Raditz gargalhava e questionava: quem é fracote agora mesmo? A Saiyajin líder alertava: Raditz, fique de olhos abertos. Essa criatura é muito forte. Nós já temos 3 mortos. Raditz absorvia aquelas palavras surpreso e a cena voltava para o laboratório, onde Tapion tentava sair dos escombros e pegar sua ocarina. Mas Raishi surgia na sua frente e dizia: o que liga você ao monstro, criança? Tapion dizia com pressa: entregue minha ocarina. Raishi enfatizava: primeiro responda a minha pergunta. Tapion respondia: a outra parte do demônio está dentro de mim. Raishi nessa hora escutava o pisão da fera se aproximando e falava: interessante. Em seguida, o narrador começava a contar: em Conates, nós criamos o nosso poderoso monstro. Seu nome era Hildegard. Os governantes estavam prestes a conquistar o universo inteiro, mas as pessoas daqui sabiam controlar seu próprio ídolo. Então fomos capazes de cortá-lo em 2, selando assim cada metade em um músico que impediu o monstro. Na verdade, foi ainda pior, pois os músicos selaram-se em caixas e foram enviados para o espaço. Por anos, nosso grupo cantou. Ao longo das gerações, podemos dizer que a nossa busca levou centenas e centenas de anos. Filhos de nossos filhos continuaram a mudar de galáxia para galáxia. E nós a achamos. No ano de 214, tínhamos ambas. Achamos o território sob o domínio do outrora príncipe Cold. Nos era mostrado um ritual a Hildegard e voltava a ser contado. Mas funcionou. A parte inferior de Hildegard, que estava nela, matou seu hospedeiro, cujo nome era Minosha. Ele fez um grande alvoroço, destruindo metade do planeta. Mas finalmente nós conseguimos selar ele outra vez. Selamos em mim, Roy, e prestes a abrir a outra caixa com o hospedeiro Tapion, nós fomos atacados pelo exército do príncipe Cold, que não apreciava devastações em seus planetas. Eu fui o único que continuou vivo, pois temiam que o monstro fosse libertado caso me matassem. Então fui posto em sono criogênico para todo o sempre. Mas o destino sorriu para mim, pois em poucas centenas de anos mais tarde, alguém escapou da prisão e me libertou. Eu fugi e minha paciente busca começou. Anos depois encontrei a outra caixa, mas compreendi que nunca conseguiria abri-la sozinho. Eu não tinha poder o suficiente. Na maioria dos universos, eu nunca achei uma maneira e acabei morrendo sozinho, esquecido. No universo 16 e 18, por exemplo, ouvi sobre um dragão mágico e fui à Terra.
Houve uma batalha e eu morri, mas no universo 3, eu ouvi sobre o gênio Dr. Haishi e fui até ele. Os eventos que ocorreram foram os mostrados e no final eu também morri. A cena voltava para o presente, onde o pé de Hildegard se aproximava de Haishi e formava uma barreira e resistia ao pisão. A fera voava para longe e os fantasmas de Haishi surgiam. Em seguida, o doutor falava: "Primeiro selaremos as pernas de novo." Os fantasmas disparavam e Tapion dizia: "Me devolva a ocarina, selarei Hildegard dentro de mim." O doutor respondia: "Não me faça rir, criança. Mal pode conter a outra metade, mas eu já ouvi você tocar e é o suficiente para mim. Carregarei a música nos fantasmas ao alcance." Ele jogava a ocarina para a Saiyajin que dizia: "Ok, já recebi os dados da melodia. Deixe que eu cuide disso, mestre Haishi." A cena ia para um Saiyajin sendo atacado pela cauda do demônio e a líder chegava dizendo: "Somos os únicos que restaram, então tentem se manter vivos mais um pouco. Distraiam as pernas enquanto eu toco." Um Saiyajin atacava e Raditz fazia o mesmo dizendo: "Deixa comigo, mamãe." As explosões começavam a ecoar cidade afora, porém era inútil, pois Hildegard sequer era afetado. Voltávamos para Tapion, que caía de joelhos e dizia: "Ele está chamando a outra parte." Haishi questionava: "Você consegue manter isso preso, né, garoto? Ajudaria muito se não libertasse a outra parte." No combate, Raditz fugia e era salvo por sua mãe, e começava a tocar a ocarina. Hildegard se acalmava momentaneamente, porém de repente voltava a atacar, e atravessava a mãe de Raditz, que derrubava a ocarina. Haishi via aquilo e dizia: "Saiyajins são mesmo inúteis." Tentando se controlar, Tapion falava: "Me desculpe, mas eu não consigo mais segurá-lo." De repente, a fumaça começava a emanar pelo ambiente e um braço saía. Raditz via aquilo e dizia: "Eu sabia que havia outra metade." O outro Saiyajin pegava a ocarina enquanto voava e desviava do primeiro ataque de Hildegard, mas no segundo ele era pego. Raditz via aquilo e zombava dizendo: "Haha, que patético! Então esse é o grande Saiyajin de Elite Gherkin? Mas e o instrumento? Para onde ele foi parar?" Nos era mostrado de longe Haishi dizendo: "Isso é mal, chamarei outros guerreiros fantasmas." A cena ia para Raditz achando a ocarina e ele dizia: "Vocês sequer pensam, não perceberam que essa coisa não voa?" Raditz se distanciava das duas partes e dizia: "Que tal isso, inseto? Fique aí embaixo e sofra." Ele começava a tocar a ocarina e Hildegard começava a voltar para sua dimensão. Primeiro o tronco, depois a parte inferior. Tapion olhava surpreso e Raditz cuspia dizendo: "Ah, que nojo, é como se eu tivesse beijado a minha mãe." Ele pousava e Haishi o elogiava, mas Tapion alertava: "O demônio aparecerá novamente, e cada vez mais forte." Haishi respondia: "Certamente, mas temos algumas horas, então deixe-me encontrar alguma coisa útil." O narrador voltava a contar na sequência. E Haishi encontrou. Ele foi capaz de modificar a caixa de música num dispositivo portátil. Tal dispositivo funcionou perfeitamente. Tapion podia andar livremente, sem ser um perigo constante. Em poucos dias, o fantasma de Raditz desapareceu, e Tapion se tornou capaz de manter Hildegard dentro de si. A cena cortava para outro momento, onde o Dr. Haishi questionava: "Filho, o que fará agora?" Tapion respondia: "Eu realmente não sei. Meu irmão mais novo foi morto, talvez já façam séculos. Mas mesmo que eu volte ao meu planeta, nada será como antes." Haishi o confortava dizendo: "Eu conheço esse sentimento. Não importa o que façamos, eles nunca voltarão." Tapion concordava e o narrador voltava a dizer: "A vida continua e os anos passam. O tempo cura as feridas de pessoas de bem com a vida." Então Tapion foi viajar e fez muitos amigos, em especial Haishi, a quem Tapion fez visitas frequentes. Com o tempo, o músico ficou muito mais alegre, mas alguns nunca abrirão seu coração, e Haishi nunca encontrou a paz, porque vingança nunca para o ódio. Mas um dia novos visitantes chegaram a estes dois heróis. Eles contaram sobre um torneio na qual seria possível ressuscitar o irmão mais novo de Tapion. Então ele aceitou, mas Haishi não. Tapion questionou por quê. Se o doutor era mais poderoso e podia usar seus fantasmas, ele teria ainda mais chances, mas o doutor respondia: "Eu já alcancei meu objetivo. Não há desejo algum que eu almeje." Tapion compreendia e questionava: "Quem mais está participando?" O Vargas respondia: "Eu não posso dizer especificamente, mas temos Kaioshins, demônios do gelo e Saiyajins."
Ao ouvir sobre os Saiyajins, o Dr. Raishi dizia: "Eu retiro o que disse. Pode anotar meu nome, pois meu objetivo não foi completamente alcançado." Tapion escutava aquilo e dizia: "Bom, eu não sei o que você quer dizer, doutor, mas você é uma boa pessoa, então espero que seu desejo vire realidade." Raishi respondia: "Boa pessoa? Até parece." E assim eles partiram, em direção ao universo da arena. Mas antes de partirem completamente, eles localizaram um outro Namekuseidin na Terra. Eles se aproximaram do planeta e alertaram os passageiros dizendo: "Nós achamos outro planeta, a chegada tardará um pouco." Bardock, que estava entre os participantes, dizia: "Sem problemas, pois eu já esperava por isso." A cena retornava para o presente, onde Tapion era envolto por sua aura e Kuririn, com seu Kaioken ativado, pensava: "Ele está em posição defensiva, mas eu não devo manter meu Kaioken por tanto tempo ativado. Preciso atacar logo." Kuririn disparava, tirando seu casco de tartaruga pesado, mas ele era recebido com um corte da espada de Tapion. O Terráqueo usava seu escudo para bloquear, lançava uma cotovelada, saltava e chutava seu oponente para longe. Tapion ia arrastando, parava, guardava sua espada e Kuririn pensava: "Que resistência elevada, ele tem uma espécie de escudo protegendo." Já Tapion divagava: "Ele é muito rápido. Rápido demais para mim, eu não consigo tocá-lo." Ele dizia: "Me desculpe, Terráqueo, mas terei de ser mais violento. Saia e lute." De repente, o Ki absurdo tomava a arena e uma fumaça começava a emanar de Tapion. E da fumaça, Hildegard saía. Kuririn olhava surpreso e Tapion dizia: "Ataque." A cena ia para Vegito assistindo aquilo e ele dizia: "Olha só, então você pode mantê-lo em si." Já Goku falava: "Caramba, Tapion e Hildegard são amigos agora?" Íamos para o Dr. Raishi, que falava: "Graças aos meus talentos surpreendentes, você consegue fazer isso." Na arena, Hildegard soltava um pisão que era esquivado por Kuririn e Tapion dizia: "Desculpe, só estou aqui pelo desejo." Kuririn ignorava e começava a exclamar seu Kamehameha, que era lançado na perna da criatura, porém a energia ricocheteava. Kuririn via aquilo chocado, mas nessa hora uma baforada de fogo do demônio chegava. Kuririn acelerava, aumentando seu Kaioken no máximo e lançava um Keizan, mas quando iria acertar, Hildegard virava fumaça novamente e Kuririn dizia: "Nada funciona nele, mas já está claro para mim. Não é a criatura que devo atacar." Kuririn disparava em alta velocidade e seu objetivo era atacar Tapion, mas Hildegard o interceptava com sua cauda. Kuririn saía a tempo, tentava chegar, mas sempre era impedido, até que ele pousava e Tapion divagava. Finalmente ele está se cansando, então em breve acabará. Nessa hora, Kuririn erguia os braços, mas era golpeado. Ele saltava desviando e lançava uma rajada de kick e passava na lateral da fera. Lá embaixo, Yanti via aquilo e dizia: "Haha, tava demorando, a idade tá chegando e ele errou feio." Mas Kuririn dizia enquanto mantinha seu ataque: "Essa é minha última tentativa." Ele separava a energia supostamente errada e a transformava em várias Ki Blasts, mas prontamente Hildegard virava fumaça. Tapion via aquilo e pensava: "Enquanto Hildegard está no estado de fumaça, eu preciso tomar muito cuidado, pois posso ser atacado." Nos era mostrado Kuririn acelerando com seu Kaioken no máximo e chegando com um gancho no corpo. Tapion caía de joelhos e Kuririn dizia: "Seja bonzinho e fique assim por 30 segundos." Sofrendo com dor, Tapion dizia: "De fato não tenho experiência para esse tipo de combate." Nos era mostrado a fumaça começando a cessar e o ataque da cauda de Hildegard saindo. Kuririn desviava a tempo, tentava manter o demônio em estado de fumaça, mas Hildegard era rápido e começava a sair em várias direções, até que ele acertava Kuririn, que quando iria cair no chão, se mantinha no ar graças à sua técnica de voo. Mas prontamente um soco da criatura chegava. Kuririn saía, mas com sua cauda, Hildegard o pegava, e Kuririn caía nocauteado. Em seguida, o sistema dizia: "Vitória de Tapion do Universo 3. O músico se erguia e pensava: "Essa foi por pouco, preciso achar uma técnica mais eficiente." E assim, galera, esse combate chega ao fim. Particularmente, eu gostei muito dessa luta, porque eu não sei se vocês se lembram, o Tapion só via o Hildegard como um problema lá no filme. E agora essa escolha dos autores desse fã-mangá de fazer o monstro lutar pelo herói foi algo que eu gostei bastante. Mas comentem aí o que vocês acharam, se curtiram o vídeo, não saiam sem deixar um like, se inscrevam se ainda não forem inscritos. E caso queiram bater um papo comigo, meu Instagram e Twitter vai estar aqui na tela, lá eu sempre troco ideia com a galera, então vão lá e me sigam. Pessoal, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!